Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 32, parte 6, da disciplina de Química para a primeira série A e B. Vamos fazer alguns exercícios aqui sobre os gases. Lembrando que estamos no livro 1B, frente à unidade 3, capítulos 8, 9 e 10. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: considere um recipiente com êmbolo móvel. Esse recipiente pode ser uma espécie de seringa, que tem aquele êmbolo móvel que a gente move ele para baixo e para cima. Então, considere esse recipiente com êmbolo móvel contendo um determinado volume de gás nitrogênio. Então, ele está falando do gás N2 sob pressão de 100 kPa. Então, a pressão inicial é de 100 kPa, quilopascal. Então, agora a unidade que a gente está trabalhando. Na temperatura de 25 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial. Observou-se que diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa, então agora nós estamos mudando essa pressão, a pressão final ela vai ficar em 70 kPa, mantendo-se a temperatura constante. Quando ele fala aqui em temperatura constante, ele está dizendo que essa aqui é uma transformação isotérmica. Então, a temperatura inicial é igual à temperatura final, não varia. Então, se a gente mantiver a temperatura constante, o gás, então, passou a ocupar um volume. Então, esse é o volume final de 20 litros. Qual é o volume inicial? Então, a pergunta aqui, qual é o volume inicial? Então, ele disse para nós o quê? Que essa temperatura, ela é constante. Então, nós temos a equação geral dos gases ali, que é a pivete. Então, se nós temos a temperatura constante, significa o quê? Que nós não precisamos usar a temperatura nesse cálculo, Então, aqui a gente tira a temperatura, vai sobrar apenas P vezes V, E aí a gente vai substituir aqui nessa fórmula. Então, essa aqui é a fórmula quando a gente tem uma transformação isotérmica. Então, a pressão inicial aqui qual era? 100 kPa, vezes o volume inicial, é o que a gente quer, vezes a pressão final de 70 kPa, vezes o volume final de 20 litros. Então, o nosso volume inicial aqui ele vai ser em litros. Então, se a gente fizer aqui 70 vezes 20, vai dar 1.400. Então, aqui vai ficar VI igual a 1.400. Nós vamos cortar os kPas. 1.400 dividido por o 100 passa para o outro lado, dividindo por 100. Então, o volume inicial é de 14 litros. Então, esse é o resultado, Nós tínhamos um volume inicial de 14 litros, alteramos a pressão sob uma temperatura constante, mudou para 20 litros desse gás. Vamos para o número 2. Um volume igual a 30 ml de gás metano. O gás metano é o gás CH4. Então, o volume inicial de 30 ml a 25 graus Celsius. Então, essa temperatura inicial era de 25 graus Celsius. Ele foi aquecido a uma temperatura final de 35 graus Celsius, Teve, então, 10 graus aqui de aquecimento. A pressão constante. Então, aqui é uma transformação isobárica. Calcule o novo volume do gás. Novo volume do gás. Então, nós vamos partir de novo da equação geral dos gases, que é a pivete. Então, inicial é igual a final, mas se nós temos a pressão constante, nós não vamos usar aqui pressão. Vai sobrar VT. Então, nós vamos calcular VI dividido por TI é igual a VF dividido por TF. Então, aqui nós vamos substituir o volume inicial é de 30 ml dividido por temperatura inicial D. Lembre que a gente tem que passar para Kelvin, Então, graus Celsius é igual a K menos 273. Graus Celsius 25 mais 273 igual a K.
Então, nós vamos ter aqui 298 graus Kelvin. É igual a um volume final que a gente está calculando, dividido por uma temperatura final de 35 graus. Então, vamos substituir aqui também. Para achar em Kelvin, 35 mais 273 é igual a K. K é igual a 273 mais 35, vai dar 308 graus Kelvin. Então, aqui a gente vai substituir. Agora, a gente vai multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 298 VF igual a 30 vezes 308. Então, vai ficar VF igual a 30 vezes 308 dividido por 298. Então, o nosso volume final vai ser de 31 ml. E o número 3 diz: a pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm. Então, nós tínhamos ali uma pressão inicial de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era 27 graus Celsius e tinha ali essa pressão de 2,30 atm. Vejam que agora a unidade de pressão aqui é atm. Depois de ter rodado certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que agora ele está com uma pressão final de 2,53 atm, então ele aumentou essa pressão. Supondo a variação de volume do pneu desprezível, o que significa isso aqui? Que está ocorrendo a uma transformação isocórica, né? A um volume constante. Então, aqui é uma transformação isocórica. A nova temperatura, ou seja, a temperatura final, será... Então, quando a gente tem uma transformação isocórica, onde o volume é constante, e nós partimos da equação geral dos gases, se o volume é constante, nós não precisamos calcular o volume. Então, vai sair dali o volume, vai sobrar apenas para a gente PT. Então, pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. Então, agora vamos substituir. Nós vamos usar aqui a temperatura, então nós vamos ter que passar ela para Kelvin, né? Então, 27 graus Celsius, passando para Kelvin, é igual a 27 mais 273 igual a K, vai ser 300 graus Kelvin. Então, a pressão inicial é de 2,30 dividido por 300, igual a pressão final 2,53 dividido por a temperatura que a gente está buscando. Então, aqui multiplicando cruzado de novo, 2,30 TF, então vamos multiplicar cruzado, né? É igual a 300 vezes 2,53. Aqui está o cálculo do 300 vezes 2,53, que resultou em 759, dividido por 2,30. Aí aqui está o cálculo, que resultou numa temperatura final de 330. Vejam que nós temos inicialmente 300 Kelvin, ela está em Kelvin, né? Então, aqui nós vamos ter no final 330 Kelvin. Só que aí, aqui no exercício, ele trouxe na letra A, B, C, D, E. Aqui na E, nenhuma das alternativas. Ele trouxe em graus Celsius, então nós vamos ter que converter novamente. Os cálculos usando a equação geral dos gases, ou a fórmula para as transformações ali, isotérmica, isocórica, isobárica, elas vão sempre ser calculadas com a temperatura em Kelvin, porque toda essa teoria cinética dos gases, ela se baseia na temperatura termodinâmica, que é em Kelvin, né? E depois a gente daí, então, converte se necessário for no final, né?
Então, graus Celsius é igual a K menos 273. Então, aqui nós temos em Kelvin, nós vamos substituir embaixo de Kelvin, né? Então, aqui 330 menos 273. Graus Celsius é igual. Aqui está o cálculo, né? 57, então, graus Celsius. Então, a gente pode ver que a gente saiu de uma temperatura inicial de 27 graus Celsius e fomos para uma temperatura final de 57 graus Celsius. Então, a alternativa certa aqui é a letra B de Bravo.